Ah. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Que alegria poder encontrar você aí do outro lado, acompanhando toda a programação da sua TV Arapuã. Você que estava aí com o Samuca Duarte, no Cidade em Ação, segue conosco aqui no Rede Verdade, porque hoje a gente está recebendo a visita do jornalista, escritor pernambucano Magno Martins. Está lançando mais um livro aí dentro da sua trajetória de escritor e desta feita sobre uma figura política extremamente conhecida no Brasil e talvez conhecida e rara também nos dias de hoje, que é o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Magno Martins, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Paraíba, João Pessoa, mais uma vez, e ao Rede Verdade. Ô Luiz, que prazer revê-lo aqui com esse programa de grande audiência aqui. Parabéns a você. Você aí que com essa trajetória no jornalismo paraibano, aqui do Nordeste, na vida pública e tal, como eu já estive também na vida pública. Prazer aqui ver você de volta com essa tribuna, né? Bom demais, é a melhor tribuna, a melhor tribuna. Magno, que é jornalista, tem um blog, um dos blogs mais lidos no Nordeste, é radialista, tem ali programas também mais escutados e ainda encontra um tempinho para escrever, e aí escreveu o estilo Marco Maciel. Abençoado consegue registrar aqui o estilo Marco Maciel. Deixa eu colocar aqui, para você que está acompanhando. Esse é o 10º livro, é isso, da sua história toda, Magno? E ele está lançando, esse livro lançou ontem em Campina Grande e está lançando hoje em João Pessoa mais essa obra aqui. Magno, quantos livros mesmo? São 10 livros. Esse é o 10º? É o 10º. Eu comecei com o Nordeste que deu certo. Em 93, eu percorri o Nordeste, os 9 estados do Nordeste. Em cada estado desse, meu caro Luiz Torres, eu copiei uma experiência do ponto de vista econômico de empresas privadas que deram certo com Sudene ou sem Finó. E aqui na Paraíba eu tive uma experiência muito interessante na época, porque eu fui pesquisar dentro da Universidade de Campina Grande. Ah, tá. E eu descobri umas coisas interessantes. Plataforma e fonte de informação. Eu descobri lá que o sistema de áudio da Casa Rosada lá na Argentina é tecnologia paraibana. Você sabia disso? Na década de 90 já... Isso. Olha só que interessante. Não, de forma alguma. Há mais de 30 anos. Exatamente. Fui a Mossoró. Mossoró hoje é o maior produtor nacional de melão. Você sabia disso? O maior produtor nacional. Fui a Petrolina e Juazeiro, na Bahia, fazer uvas e mangas. Exportamos essas duas frutas hoje para a Europa, Japão, Estados Unidos, frutas da melhor qualidade. Petrolina e Juazeiro formam um polo hoje, maiores produtores de uva e manga do país. E ali se criou também vinícolas que produzem dos vinhos mais premiados vinhos brasileiros. Né? Exatamente. No Vale do São E depois eu Francisco. fui fazendo outros livros, né? Fiz um livro sobre a minha experiência no plano nacional, que eu cheguei... Você cobriu Brasília? Eu cheguei em Brasília na campanha das diretas. Trabalhei no Correio Brasiliense, no Jornal de Brasília, na Agência Globo, no Globo. Fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara, abri a sucursal do Diário de Pernambuco em Brasília. E ao longo desse tempo todo, desde a campanha das diretas em 84, que para cá eu cobri todos os fatos importantes da vida nacional. Entrevistei todos os presidentes da República, inclusive Bolsonaro. Quem fez a primeira live na época da pandemia com Bolsonaro fui eu. Sim, sim. Inclusive que ele até alguma declaração que rendeu. Foi. Né? Aí, Marco Maciel. Ele disse na época que eu... Ele disse, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Você lembra dessa frase? Sim. Essa rodou. Rodou. Jornal Nacional, Fantástico e tudo. Aí você voltou para Pernambuco. E depois eu fiz o Lula, né? Inclusive eu fui para Cuba com o Lula, passei 10 dias em Cuba com o Lula, acompanhando o presidente da República lá em Cuba. Enfim, todos esses presidentes de
de Sarney para cá, eu entrevistei. Em tudo. E aí já havia figura ali da política, da presença da figura de Marco Maciel. Eu conheci Marco Maciel, Luiz Torres, quando eu estava começando na minha profissão. Eu fui estagiário no último ano do governo dele. Lá em Pernambuco. Governador de Pernambuco. E depois eu fui repórter, que ele foi candidato à presidência da República pelo Colégio Eleitoral. E eu acompanhei ele no país inteiro. Ele em busca dos votos, dos delegados da convenção do Colégio Eleitoral e tal. E quando acabou que ele retirou a candidatura dele em apoio a Tancredo Neves, aí eu fiquei morando em Brasília. E depois reencontrei ele em outros momentos da vida e tal, política. E vi que tem pouca literatura sobre Marco Maciel. Certo. Você quase não vê nada sobre... Porque, primeiro, ele é um cara muito discreto. Ele era um político muito discreto, embora tenha ocupado os cargos mais importantes que você possa imaginar numa vida pública. E a relação era de repórter, era de jornalista com o político? Ou você tinha ali avançou ali, a gente sempre, em alguns casos, avança ali na relação para ficar ali de uma amizade? No primeiro momento foi de assessor e depois de repórter, né? De repórter, porque eu encontrei o Marco Maciel mais na frente, eu trabalhando no Correio Brasileiro, no Jornal de Brasília, na Agência Globo, no Globo, na Constituinte eu cobria. A Constituinte, ele teve um papel importantíssimo na Constituinte. O Sarney, ex-presidente da República, deu um depoimento exclusivo para o livro, disse que se não fosse o papel de articulador que o Marco Maciel exerceu, apagando incêndios, a Constituinte não tinha dado. Ele era bom de off? Era uma boa fonte? Não. Tem uma historinha no livro, da Eliane Catanhede, né? Certo. Ela lembra que a imprensa de Brasília chamava o sem lead. Porque ele não dava lead. Não dava lead. Para que o nosso telespectador entenda, o lead é o parágrafo mais importante da notícia jornalística. E é um fato, né? Ele não dava manchete. Não dava manchete, entendeu? Então ele reunia lá os jornalistas, conversava uma hora, os caras saíam sem manchete, entendeu? Ele era muito discreto. Você vê, Marco Maciel... Qual é a história de Marco Maciel começando? Como, assim, de onde, enfim, qual é o caminho dele? Marco Maciel é filho de José do Rego Maciel, que deu nome ao estado do Santa Cruz, em Pernambuco, o Arruda. O Arrudão. O Arrudão é José do Rego Maciel. E o pai dele foi político, foi deputado federal e foi prefeito do Recife. Certo. Então ele nasceu dentro de uma família política. E ali ele foi líder. Mas o pai tem o mesmo perfil? Ele acompanhou o perfil do pai, o mesmo perfil, mais discreto. O pai dele era uma referência muito grande para ele. Então ele entrou no movimento estudantil, foi líder estudantil, foi candidato à UNE, perdeu para a Serra na disputa pela presidência da UNE. Depois ele se elegeu deputado estadual, foi governador de Pernambuco, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, foi senador por 24 anos, 3 mandatos de senador, ministro da Casa Civil, ministro da Educação. Foi presidente da Câmara? Presidente da Câmara. Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Casa Civil, senador da República, vice-presidente da República, por 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, e exerceu a presidência da República interinamente por 86 vezes. Aí você vê, Luiz Torres, em 50 anos de vida pública, nunca se viu Marco Maciel envolvido em qualquer tipo de noticiário que denegrisse a imagem dele. Primeira raridade. Primeira raridade. Até em função das disputas também, políticas, né? Ser acusado, de todo tipo. Não usava verba de gabinete, não usava cartão corporativo quando vice-presidente da República, nunca nomeou um filho, os filhos são todos concursados. A mulher não andava em carro oficial, só teve um imóvel em vida que comprou pela Caixa Econômica Federal no Recife. Teve que vender quando foi acometido pelo mal de Alzheimer, a família vendeu, porque ele não tinha onde morar em Brasília, porque ele morava em apartamento funcional do Senado. Ou seja, seria uma figura modelo para o brasileiro ter como político. Daí o título do livro, né? O estilo Marco Maciel. É um estilo diferenciado. Marco Maciel não dormia, Marco Maciel não comia. E você conta tudo isso? Conta tudo isso. Agora, tem uma eu vi recentemente uma classificação dele que eu achei genial, que chamava de o artífice do entendimento. O artífice do entendimento, ele tinha de fato essa capacidade, esse dom de
conciliar e de transitar e de juntar polos ali separados? Com certeza, você veja bem, Marco Maciel foi o grande aglutinador do processo de redemocratização do país. Porque ele trouxe a direita e o centro para Tancredo Neves derrotar Paulo Maluf. Em 84 ele estava na Câmara. Estava na Câmara, certo. Então ele trouxe, era senador da República, ele trouxe Aureliano Chaves, Antônio Carlos Magalhães, Mário Andreasa, trouxe Agripino Maia, os principais líderes do centro da direita para apoiar Tancredo Neves. Porque ele enxergou em Tancredo a grande janela da oportunidade de o Brasil voltar ao processo da redemocratização. E eleger seus dirigentes por eleição direta. Presidente da República, governador, prefeito. Tancredo Neves disse que se não fosse o papel que Marco Maciel exerceu como articulador político, ele não teria sido presidente. Teria sido presidente o Paulo Maluf. E o que era que representava a candidatura de Paulo Maluf? A continuidade do regime militar. Daí a importância que Marco Maciel teve nesse processo da redemocratização do país. Agora, ele sobreviveria e teria sucesso entre bolsonaristas e lulistas no tempo de hoje? Bom, porque hoje o que é que falta? Falta o Marco Maciel hoje para fazer conciliação entre esses dois lados. Mas se eu só lhe falar, hoje existe um fanatismo mais... Duas seitas, né, Luiz? A seita do lulismo, eu não digo nem do PT, o petismo, é o lulismo. A seita do maior, lulismo ele é maior. E a seita do bolsonarismo. Dois extremos radicais. E você também ali, quem consiga fazer esse equilíbrio, né? Conseguia fazer esse equilíbrio. Marco Maciel exerceu esse papel a vida inteira. Passou a vida inteira apagando incêndios. Quando ele estava no governo de Sarney, no Ministério da Educação, ele foi remanejado para a Casa Civil justamente para apagar incêndios e ajudar Sarney no processo da Constituinte. Tem um depoimento do Sarney no livro que ele disse que se não fosse Marco Maciel, a Constituinte não teria saído. E o próprio Ulisses Guimarães disse isso também. Então, Marco Maciel é de uma escola da conciliação, do entendimento, da paz, do consenso. Você não enxerga hoje no Brasil, entre esses políticos que estão aí, alguém com essa capacidade. Tem história com o paraibano aqui, na passagem de Marco Maciel, e aí eu lhe pergunto, e Pernambuco sabe valorizar essa figura? Olha, do ponto de vista de valorização de Marco Maciel, eu acho que Pernambuco cometeu um grande equívoco. Não reeleger Marco Maciel para o Senado em 2010. Ele perdeu em 2010? Ele perdeu em 2010. Foi aí, a partir dessa derrota, que ele entrou num processo de depressão, se avançou muito o Alzheimer, e ele passou 10 anos afastado da vida pública por causa do mal de Alzheimer, e morreu em consequência do mal de Alzheimer. Mas Pernambuco nunca faltou a Marco Maciel também em grandes momentos que ele precisou. Marco Maciel, antes de 2010, nunca havia perdido uma eleição. Todas as eleições que ele disputou, deputado federal, senador, ele sempre foi eleito. Só nesta eleição, que foi a primeira, que ele perdeu. O que é que falta em Pernambuco? Reconhecer ele como um homem que fez, como governador de Pernambuco, 100 mil casas populares. O maior plano habitacional do país naquela época, de 79 a 82. Ele fez 100 mil casas populares. Marco Maciel levou as telecomunicações através da TEL aos 182 municípios de Pernambuco. Marco Maciel trouxe o metrô para o Recife. Marco Maciel implantou Suape. Quando Marco Maciel encerrou o governo dele, como governador, atracou em Suape o primeiro navio. E dali Suape passou a ser a grande alavanca do desenvolvimento de Pernambuco. E hoje você não vê nenhuma obra, nenhum projeto em Pernambuco com o nome de Marco Maciel. Você vê lá, Aeroporto Eduardo Campos, BR Eduardo Campos, e tem tanta coisa lá com o nome de Eduardo Campos. Mas você que tem lá seu mérito. Tem lá seu mérito, claro. Sim. Mas Marco Maciel teve uma importância muito grande para Pernambuco e não há esse reconhecimento público. Entendeu, Luiz?
Magno, paraibano, tem alguma história com algum político paraibano dentro dessa trajetória toda dele? Você faz o registro aqui puxando aqui? Eu faço um registro aí com aquelas figuras que ele conviveu mais de perto. Naquele momento. Entendeu? Porque o que é que traz o livro? O livro traz os bastidores que Marco Marcel viveu, desde a UNE, quando ele entrou no processo da disputa pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes, até ele chegar à presidência da República. Entende? E tem, assim, 3 depoimentos exclusivos. Um de Fernando Henrique Cardoso, que relata que ele é o vice dos sonhos de todos os candidatos à presidência da República. Foi o vice dos sonhos de todos os candidatos à presidência. Tem um depoimento de Sarney, dizendo que ele apagou muitos incêndios no governo dele. E um depoimento da viúva, Ana Maria Maciel, que ela relata esses 10 anos que Marco Maciel ficou afastado da vida pública em função do mal de Alzheimer. Tem um depoimento muito interessante também, um texto, né? Porque o prefácio é de Jorge Bornhaus. Olha só. Que foi um grande amigo do Marco Maciel. Do ex-PFL, né? Bornhaus substituiu o Marco Maciel no Ministério da Educação. Bornhaus substituiu o Marco Maciel na presidência do PFL. E Bornhaus diz no prefácio que quando chegou em Brasília, Marco Maciel já estava lá, como senador. E procurou ele para tomar algumas orientações, eu ouvi alguns conselhos, e Marco Maciel deu 3 conselhos a ele. Chega às segundas-feiras, para se registrar no plenário, para falar no dia seguinte na sessão, porque quem já chegava na terça-feira já perdia a ordem do dia. Segundo, não participar de CPI, porque ele dizia que... Trazia um holofote... Não. Além de... que parlamentar não foi eleito para ser algoz de ninguém. Foi eleito para legislar. E não participar da comissão de orçamento. Ele dizia que parlamentar não foi eleito para manipular o orçamento da União. Então, esses 3 grandes conceitos de um grande sábio que deu a Jorge Bornhaus. Bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco você vai dizer exatamente hora, local, de quem quiser adentrar um pouco mais na biografia de Marco Maciel e, naturalmente, em parte da história política brasileira. Você vai dizer o lançamento aqui, o local do lançamento do livro. E eu também quero lhe perguntar, aproveitar para lhe perguntar sobre política nacional, atual e pernambucana, viu? O governo aí da governadora Raquel Lira. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta aqui, 1 minutinho só no Rede Verdade.